A nossa Bíblia, já que estamos em pé, eu quero ler no livro de Efésios com vocês, capítulo 1 de Efésios. Glória a Jesus. Nessa primeira parte vamos entrar aqui um pouquinho com o mensageiro da era. Hoje é uma escola, nós temos que ler e ensinar, né? Diz assim, no verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas nas dispensações da plenitude do tempo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Senhor Jesus, eu dependo de Ti. Eu não posso fazer nada sozinho. Eu não tenho, Senhor, essa capacidade, mas creio que o grande Espírito Santo está aqui nesta manhã e Ele vai nos conduzir aqui, no nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmão. Se está calor, vocês podem ligar o ar-condicionado, o ventilador, como vocês se sentirem melhor. Bem, eu creio que é o momento de nós caminhar com a mensagem, né? Vocês sabem como nós temos lutado por isso. E eu quero usar um pequeno tema com vocês esta manhã, indo ao crescimento. O crescimento, ele se dá através de alimentação, vocês sabem disso, né? Nada se cresce sem estar alimentado. Você vê uma criancinha, ela nasce e ela já vai procurar o alimento no peito da mãe, não é isso? Porque ela necessita daquilo. E assim ela segue crescendo, comendo para o crescimento. Então, se ela não se alimenta, ela fica desnutrida. E você cria uma criança doente, fraca, né? Sem nutrição. É isso que o profeta da era também tem nos ensinado. Ele diz que a igreja não cresce sem esta mensagem ser aplicada, falada, lida, não só no púlpito, mas pelos cristãos também. Cada pessoa, ela está incumbida numa obrigação com Deus de ler essas mensagens, para que ela possa se alimentar e crescer. Glória a Jesus. Então, nós vamos tratar um pouquinho aqui já vamos pegar uma mensagem do profeta aqui, adoção. Glória a Jesus. Para nós dar o início nisto aqui, nessa parte aqui, que eu gosto muito, vocês sabem que o crescimento espiritual, ele vem de uma pequena coisa chamada justificação, né? Vindo ao batismo em nome do Senhor Jesus. Logo em seguida, a pessoa começa no segundo galho, se segurando no segundo, que é a santificação. Logo, ele vai ao terceiro, que é o batismo do Espírito Santo com o nascimento. Nada cresce sem ter nascimento primeiro. Primeiro tem que haver um nascimento.
Então, se não há nascimento, não há crescimento. Não há. Você nunca chega a ser um filho adotado. Nós sabemos que a adoção é o teto máximo, não é isso? Quando o filho chega a ser adotado, batizado com o Espírito Santo, com um novo nascimento, ele é um cidadão herdeiro, herdeiro da promessa, não é? E como se herda a promessa? Então, e começando no primeiro passo de justificação. Segundo, você vai à santificação pelo sangue, confessando, limpando o vaso até que põe o serviço. O terceiro passo, você está completamente no corpo. Amém. Adotado como um filho. Glória a Jesus. Você já é herdeiro da promessa. Na verdade, você tinha a promessa, porém você tem que possuir essa promessa. Estão me entendendo, irmãos? Possuir essa promessa. Se você não possuir a promessa, você não se torna um herdeiro. Amém. Você se torna um intruso, como aqueles rachadores de lenha, né, no arraial de Israel. E Josué não teve nada a fazer mais do que segurar eles ali, porque ele tinha feito a promessa para eles. Amém? Então, eles não serviram para outra coisa em Israel a não ser rachar lenha, cortar lenha. Está vendo? Glória a Deus. Então eu penso que o restante que vai ficar não vai servir para nós. É o mundo, é o sistema organizado que está caído. A não ser aquele grão retardado que o profeta disse que vai ser recolhido, não é? Na grande tribulação, que são as virgens nécias e os salvos. Todos vocês sabem que numa lavoura de trigo, os irmãos sabem disto, né? Glória a Jesus, que você pode semear um trigo todo num dia só. Mas por voltas da lavoura, quando você vai colher, tem trigo retardado, né, irmão Daci? Ele entende isso aí. Isso, aquele trigo que custa mais a nascer e custa mais a amadurecer. Mas o profeta diz que são trigo, é a mesma semente, né? Amém. São parte também, são virgens. Mas aquele trigo não herda o rapto. Amém. Aquele trigo não pode herdar o rapto, porque o rapto é só para uma semente. Como é que se chama? Noiva, não é isso? Então, adoção, quando a pessoa chega à adoção, ela está completa. Ela é parte de Jesus Cristo. Aleluia. Quando um filho se tornava herdeiro? Quando ele era levantado mais alto, diante do público e dito: este é meu filho. Os tutores assinaram que ele era obediente e que ele chegou à obediência, não é isso? Então, ele era levantado pelo pai e mostrado que daquela hora em diante ele estava nos negócios do pai. Ele podia assinar um cheque do pai, ele podia tomar conta dos negócios do pai, porque era coigual ao pai. Agora o Mombrana diz que a noiva é coigual a Cristo. Vocês creem, irmãos? Então a noiva é coigual, a noiva não é diferente dele. Amém. Ela é palavra da sua palavra. Ela foi gerada da palavra e se torna a palavra para ser levantada a palavra daqui. Glória a Deus. Então o profeta diz aqui assim, ó. Eles agora, o livro de Efésios, como esteve dizendo, em minha opinião, é um dos maiores livros do Novo Testamento. Ele nos dirige sempre para a frente. O calvinismo corre em um galho, o arminismo corre para outro galho. Mas o livro de Efésios nos ajunta e nos coloca na posição da igreja.
Aleluia! Então foi ali onde Paulo pregou as coisas profundas. Estou vendo os irmãos se abanando. Será que está calor aí, irmãos? Hein? Será que não é bom ligar um ventilador? Glória a Deus. Então, vejam vocês. Agora, tenho tipificado isso com Josué. Amém. Josué quer dizer Jesus Salvador. Amém? Josué entrou na terra. Amém? Josué entrou na terra. Está vendo? Amém? Moisés não entrou por um propósito. Nós sabemos disso, não podemos questionar o que Deus faz. Amém. Mas Josué estava preparado como guerreiro para guerrear, limpar a terra para Israel habitar. Aleluia. Hoje o nosso Josué, que é o Espírito Santo, está preparando, limpando para que nós possa também herdar a promessa, não é isso? Olha aí. Agora, tenho tipificado isso então com Josué. Israel foi trazido só fora da terra do Egito em 3 estágios da viagem. Nesses 3 estágios foi a saída, a primeira saída do Egito. Segundo, foi o deserto. Terceiro, foi Canaã. Aleluia. Canaã é o terreno do Espírito Santo, não é? Canaã não é o Espírito Santo, é o terreno. Aleluia. Amém. Mas para Israel habitar, teve que haver guerras, limpar a terra, tirar os ocupantes, para que Israel pudesse herdar aquela terra. O mesmo processo se dá conosco hoje. Você vai prestando atenção. Amém. Deus limpa-nos completamente para herdar também esta promessa, não é? Glória a Deus. Então ele tem que limpar completamente o terreno para que ele possa dar o Espírito Santo. Vocês podem ler na mensagem Humilha-te, o profeta dizendo, elogiando aquele irmão que pregou aquela mensagem, e ele diz que o Espírito Santo não pode vir sobre um cão raivoso. O Espírito Santo vem sobre natureza mansa, não é isso? Glória a Deus. Então ele diz aqui, então o primeiro estágio foi a saída, foi rumores, murmurações, queixas, lamentações, descontentamento. Essa foi uma etapa da viagem. Glória a Deus. Mas quando chegaram na terra, eles se estabeleceram. Cada tribo recebeu a sua parte. Oh, glória. E eu penso que a noiva também vai receber a sua parte em breve. Você crê? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Que está frio agora? Ah, bom, então está. Então, glória a Deus. Então vamos caminhar. Veja aqui. O outro estágio foi então Canaã. Canaã foi o último estágio. Aleluia. Agora Canaã representa a era do milênio. Amém. O que Deus vai fazer no milênio? Limpar a terra para que a noiva habite aqui com ele. Não é? Aleluia. É um progresso. É um progresso. Então veja aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Então ela somente representa a era do vencedor. Glória a Deus. Amém.
Então a era do milênio é para o vencedor. Aquele que vencer se assentará comigo em meu trono. Está vendo? O que vencer não é aquele que dispara, que corre das coisas de Deus e começa a dizer: não dou conta. Isto é para os vencedores. Oh, glória a Jesus. Você crê? É para os vencedores. Então veja bem aqui: a dispensação da vitória. Aleluia. Porque em Canaã eles mataram, queimaram e tomaram cidades. E lá não haverá nenhuma morte no milênio. Aleluia! Será um governo de paz. Glória a Deus. Amém. A noiva não tem que guerrear mais, lutar mais. Ela lutou, venceu e se assentou com, aleluia, com Cristo. E está vendo? Então lá não haverá morte. Olha aí. Mas outra coisa que ele faz, isso traz a justificação pela fé. Egito, santificação. Para a seguinte, a coluna de fogo, o pacto do cordeiro, o sacrifício do deserto. Aleluia. Amém. A coluna de fogo nunca os deixou. Mesmo murmuradores, queixosos no meio de Israel, a coluna de fogo nunca os deixou. Aleluia. O profeta diz: ela tinha que proteger a semente de Deus que estava ali. Ainda que era dois, esses dois eram semente. Aleluia. Ainda que sobre eu, você, um de nós, do rapto, este é a semente. E é por isso que a coluna de fogo está aqui conosco. Aleluia. É por isso. Veja, Deus protege a semente, você crê? Ele protege a semente. Oh, glória a Jesus. Então, ele diz aqui: depois deles foram cridos em Moisés e teriam deixado o Egito, santificação, seguiram sobre a coluna de fogo. Aleluia. Todo o deserto a coluna de fogo os guardou. Amém. Ela não guardou rebeldes, críticos, zombadores. Ela guardou a semente. Aleluia. Vocês lendo a mensagem, a festa das trombetas, voltem a ler essa mensagem. Vocês vão ver o profeta dizendo que a coluna de fogo, o Espírito Santo ficou preso dentro do sistema por todo esse tempo das eras. Amém? Por causa do eleito que estava ali dentro. Mas quando nasceu o líder da era, William Marion Branham, essa coluna de fogo saiu com ele. Oh, glória. E esteve com ele todo o tempo da sua mensagem. Porque o profeta veio fechar as eras. Quantos creem que ele veio? E ele, para fechar as eras, ele precisava da plenitude total de Deus. Porque Deus nesta era não está em partes. Não, ele está com toda a palavra manifestada. Vocês creem, irmãos? Então olhem bem isso que o profeta diz. Agora, o que é a terra prometida para o crente? O que é? Amém? No Novo Testamento a promessa é o Espírito Santo.
Não é a terra agora, é o habitador que vem habitar em você, é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí. Então ele diz aqui, pois acontecerá que nos últimos dias, Joel 2:28, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. E eles profetizarão e mostrarão maravilhas em cima no céu e na terra, coluna de fogo, fumaça e vapor. E Pedro disse no dia de Pentecoste, após tomar o seu texto e pregar o arrependimento, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão, para remir, para tirar o pecado. Amém. Há um sangue nesta manhã aqui, você crê? Não importa o que você fez, Deus te reconhece no arrependimento. Aleluia. Oh glória. Deus não há tamanho de pecado que Ele não perdoe, não é isso? Oh glória a Jesus. Então, para remir, para perdoar, para levar para longe todos os transgressores, transgressões passadas. Amém. Deus tira e não fica pensando mais naquilo. Ele joga lá no mar do esquecimento. Aleluia. Você é livre. Aquele que o Filho libertar, este é livre. Aleluia. Aleluia. Você observou Josué antes dele atravessar o Jordão? Josué disse: ide até o meio do campo e limpai as vestes, e cada um de vós se santifique. Aleluia. No terreno de Deus não pode haver imundícia de pecado. Não, Deus manda fazer uma limpeza primeiro. Oh glória, está vendo? Então ele diz aqui, e nenhum homem se chega à sua esposa, pois em 3 dias veremos a glória de Deus. Oh, vem, é um processo de aprontar para herdar a promessa. Olha aqui. Agora a promessa para Israel era: Deus deu a Abraão a promessa da terra da Palestina, e para ser uma sua possessão para sempre. O que Deus dá, Ele não toma. Você crê nisso? Aleluia. E era para eles permanecerem sempre naquela terra. Aleluia. Israel deu voltas, parece que não ia restar nenhum judeu. Em 1946, em maio de 1946, eles vieram para a terra como mendigos, mas Deus trouxe eles de volta para a terra. Hoje estão a maior nação do mundo. Você crê nisso? Os maiores poderes do mundo estão reconhecidos ali, porque Deus está com eles. Um limão pesa 2,6 kg, que produziu naquele deserto que não dava nada. Glória a Jesus. Amém? Mas Deus deu essa graça a Israel. Eles são os exportadores dos maiores frutos do mundo. Ninguém se comparou a eles. Mas naquela terra que eles herdaram, um cacho de uva era carregado por 2 homens. Aí está o segredo disto, não é verdade? Deus continua o mesmo. Você crê que continua? Ele não muda. Ele é o mesmo. Aleluia. E quando a noiva tomar a possessão de tudo aquilo, oh irmão, o que vai produzir ao redor da noiva ali, os trabalhadores, os vinhadeiros que vão estar na terra, hein?
preparando o jardim, limpando, produzindo. Oh, glória! Está vendo? Porque agora não tem mais nada híbrido. Deus vai eliminar tudo. Você crê que vai? Agora escute, ele diz: lá houve 3 estágios da viagem, e há 3 estágios desta viagem aqui também. Pois somos justificados pela fé, saindo fora. Então somos santificados através da oferta do seu sangue, lavados de nossos pecados, e nos tornamos peregrinos e hóspedes, clamando que estamos procurando a terra, uma cidade que está vindo, nossa promessa. Amém? Aleluia. Você crê? É promessa minha e sua. Agora, aqui nesta mensagem, o selo da Páscoa, vamos comparar um pouquinho aqui. No parágrafo 96. Glória a Deus. Observe, é a realidade ou o potencial, o poder vivificador da ressurreição. Quando você recebe o Espírito Santo, estará habitando em você, então, o potencial disto. Veja, você está agora em seu caminho. Você está viajando, crescendo para a ressurreição completa. Oh, glória! Amém? Nenhuma árvore simplesmente cresce sem uma noite, de uma noite para outra. Ela tem que crescer. Aleluia. Nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, não é? Você é batizado com o Espírito Santo. Agora, como a igreja pentecostal batiza no Espírito Santo, ela começa a crescer. Aleluia. Os galhos que têm morrido, ele simplesmente poda aqueles galhos. Você não se preocupe com a poda, porque tem o podador aqui. Você crê que tem? Aleluia. De vez em quando ele vem e poda esses galhos parasitas e joga para fora. Aleluia. Não tem que se preocupar com nada. Então ele diz aqui, ó: os galhos que têm morrido, ele simplesmente poda. Porém a árvore continua crescendo. Ela continua crescendo porque ela tem que vir a uma ressurreição. Oh, glória! Então a árvore tem que crescer, mas tem que ser podada. Há galhos que tiram a força da árvore. Amém. Assim também a igreja. Quando você vê alguém tirando a força, deixa o Espírito Santo tomar conta, que daqui a um pouco ele joga a tesoura naquele galho. Olha lá, acima de tudo, amem uns aos outros. Foi a carta que o profeta deixou para a igreja. Esse é o crescimento da igreja, não é? Então, você é dirigido pelo Espírito para vivificar a palavra. Você é a palavra viva aqui na terra. Amém. Aonde você anda, você é a palavra. Você crê que é? E você que são crentes, a palavra continua vivificando vocês todos os dias. Aleluia. Quando você chega ao primeiro galho, segundo galho, terceiro galho, subindo, isso simplesmente continua vivificando. Amém. Quando você inicia a viagem, você inicia com Ele. E quando você chega na plenitude, você chega com Ele também. Mas você vai recebendo à medida da obediência à palavra. À medida que você vai obedecendo,
Deus vai te dando mais e mais e mais, até que chega o ponto dele que ele vira a taça e esquece. Não é verdade? Esquece. Aleluia. O Espírito de Deus continua vivificando isso para você, tornando viva a cada dia. Você lê uma mensagem dessas, você vê coisas hoje. Se você ler amanhã, você vai ver mais. E se ler depois da manhã, vai ver mais. E se durar 10 anos para Jesus voltar, você continua vivificados por essa palavra do mensageiro. O Espírito de Deus continua vivificando você. Observe. Aquele Pentecoste. Amém. Não é o Pentecoste rolar pelo chão. Não. Não é o Pentecoste do escândalo. Não. É o Espírito Santo descendo em você e vivificando esta palavra, se tornando viva. Aleluia. Se você começar a buscar Pentecoste carnal, você vai achar aí em algum lugar. Mas se você buscar o espiritual, Deus vai te dar. E você será uma testemunha dele nesses últimos dias. Oh, glória a Deus. Então ele diz aqui: foram vivificados pela nova vida que eles receberam. Isto faz sentido religioso, não faz? Amém. Aquele negativo de Pedro, dos apóstolos, o medo, a covardia, acabou quando o Espírito Santo desceu em Atos 2. Oh, glória. Eles não tiveram medo mais, porque eles estavam caminhando com Jesus por dentro agora. Aleluia. Então o profeta diz assim: agora, aqui havia um homem, um pecador, coletor de impostos. Você sabe quem é? Uma mulherzinha humilde também estava por lá. Simplesmente uma dona de casa. Menininhas virgens. Elas eram crentes. E eles estavam crendo que isso era a verdade. Eles criam que quando Jesus morresse, eles creriam nele e que ele ressuscitou outra vez dos mortos. Eles criam que aquilo era absolutamente o testemunho de Deus na terra, que ele havia vivificado para a vida. Jesus veio à terra não para permanecer morto, porque um redentor não pode morrer. Você crê que não? Aleluia! Se ele passou pela sepultura, foi por causa minha e sua. Mas ele ressuscitou o terceiro dia, porque era a promessa da palavra. Oh, glória! E Deus selou essa promessa. Você crê que selou? Agora eles subiram o dia do Pentecoste para receber o obstrato. Aleluia! Aleluia! Então você está registrado aonde depois do Pentecoste? Depois do novo nascimento, você perde o registro terreno. Não é verdade? Então, quando você nasce, recebe o batismo do Espírito Santo, Cristo morando em você, você está registrado no cartório de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ninguém apaga o seu nome mais de lá. Ali no cartório pode queimar, pode consumir, mas lá não entra traça, ferrugem, nada corrói. Jesus Cristo está ali, protegendo aquilo. Aquele sangue está ali. Oh, glória a Deus. É por isso que o eleito ouve essa voz e segue. Oh, glória. Esta é uma voz viva, você crê que é? Então eles subiram ao Pentecostes para receber o obstrato. Amém. O registro que eles eram, semente eleita. Oh, glória. Um tanto que Judas não pôde entrar ali,
Veja, porque ele era uma semente diferente. O substrato seria somente para os 120 que estavam ali. Glória a Deus, a semente escolhida de Deus. E o profeta diz: só quem vai receber o Espírito Santo, novo nascimento, é o eleito. Você crê nisso? Somente o eleito receberá e ninguém mais. Pode falar língua, pode gritar, pode saltar, pode pular, pode fazer o que quiser sem o Espírito Santo ali. Está vendo? Porque esse Espírito Santo é para o eleito. Você sabe o que é o substrato? É quando um fato é esclarecido. Aleluia. E a identificação que você é um eleito, você tem que amar essa palavra. Você crê? E voltando, glorificando, emocionante, eles compraram a terra. Aleluia. Ela havia sido comprada para eles. Eles haviam recebido o substrato, que eram herdeiros dessa terra. Aleluia. Eu sou herdeiro dessa palavra, você também é, não é? Vamos levantar as mãos e glorificar Ele. Oh, glória. Aleluia. Você é herdeiro de tudo isto. Você tem um substrato em você. Você foi identificado, reconhecido que você é uma semente de Deus. Oh, Jesus, isso é maravilhoso demais, né? Você crê? Então os que vencer herdarão comigo, sentarão no meu trono. Oh, glória a Deus. Eu quero pegar outra mensagenzinha aqui de adoção. Confronto de Efésios com Josué 92. Vamos lendo isso aqui. Glória a Jesus. Nós não vamos demorar muito não. Talvez até o meio-dia só. Bem? Poxa, tá bem, irmãos? Que bom, não é? Que bom que tá bom, né? Oh, glória a Deus. Olha aí, está vendo? Aleluia. Aleluia, Jesus. 92 da mensagem confronto de Efésios com Josué. Eles, vamos parar somente mais um minuto aqui. Aonde, irmão Brana? Em lugares celestiais. Oh, essa mensagem é lugar celestial para mim e para você. Oh, glória. Quando você lê ela, quando você começa a ler, você tem aquele lugar celestial ali. Mas em lugares celestial. Amém. Não é em qualquer lugar que o cristão se assenta. Não. Por isso que o cristão não se mistura, você viu? Ele não vai a esses bares, esses cinemas, esses jogos de futebol. Ele não vai em lugar nenhum, porque ele tem um substrato. O terreno dele é o Espírito Santo. Está vendo? Oh, glória. Olha aqui. Agora, não simplesmente qualquer lugar, mas em lugares celestiais é onde você se assenta. Nós estamos reunidos em celestial. Isso significa que a posição do crente, agora, se eu oro, você ora, ou a igreja está orando, ou estamos prontos para a viagem. E nós temos reunidos junto com santos, chamados, batizados com o Espírito Santo, cheios da bênção de Deus, chamados eleitos, assentados juntos em lugares celestiais. Agora somos, então o que é que nós somos? Celestiais. Oh, glória, celestiais. Celestiais aonde, irmão Brana? Em nossas almas. Nossos espíritos,
são trazidos da atmosfera celestial. Oh, irmão, aí está você. Amém. Atmosfera celestial. Está vendo? O que poderia acontecer nessa noite? O que poderia acontecer nessa noite se estivéssemos assentados em lugares celestiais? Naquela atmosfera do Espírito Santo. O Espírito Santo moveria em cada coração que foi regenerado. E se tornou uma nova criatura em Cristo, em Jesus. Todos os pecados estão sob o sangue. O diabo não pode acusar ninguém. Em perfeição e adoração. Aleluia. Com nossas mãos levantadas para Deus e também nossos corações assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, adorando juntos em lugares celestiais. Aleluia. Aleluia. Já se assentou você alguma vez em um? Quando se assentou aqui? Chorou, cantou, se alegrou, aleluia, se entristeceu com os pecados do mundo, oh glória, chorou, buscou, aleluia, oh glória. Já se assentou você em algum deles? Eu já me assentei até que chorei de alegria e disse: Deus, nunca me deixe sair deste lugar. Oh, coisa maravilhosa isso aqui. Que coisa. Simplesmente lugares celestiais em Cristo. Oh, você esquece até de uma dor que você está sentindo. Você esquece dos seus afazeres. Você deixa até o arroz queimar. Glória a Deus, porque você está em lugares celestiais. Oh, isto é maravilhoso. Você crê que é? Nos abençoando com o que, irmão Brana? Com a cura divina. A cura divina é uma possessão sua nesta manhã. Foi o fruto do Calvário que Jesus Cristo deixou para nós. Mostre o Calvário para Satanás. Lá está minha cura, saia de mim. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Nos abençoou com cura divina, previsão, revelação, visão, poderes, línguas, interpretações, sabedoria, conhecimento. Todas as bênçãos celestiais e alegria inexplicável, cheia de glória. Cada coração cheio do Espírito, andando juntos, assentado em lugares celestiais. Então todo demônio é carbonizado. Aleluia. Nenhum pensamento maligno, nada em nosso meio, nenhum cigarro fumando, nenhum esporte vestido, nenhum isto, aquilo ou aquele outro, nenhum pensamento maligno, ninguém tendo nada um contra o outro. Então isso só pode operar o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ninguém tendo nada um contra o outro, todos falando em amor e harmonia, todos em um acordo, um só lugar. Então, repentinamente lá do céu, um som como de um vento poderoso. Aí está você, aleluia, aleluia. Bem, nós abençoando com as bênçãos celestiais, Deus descendo e falando conosco. Então o Espírito Santo pode cair sobre alguém e dirá: assim diz o Senhor,
Vá a tal lugar e faça tal coisa. Observe isso acontecer exatamente desta maneira. Assim diz o Senhor. Faça tal coisa em certo lugar. Observe aquilo acontecer. Aquela maneira vai acontecer, porque Deus fala e faz acontecer, não é isso? Ô glória! Aqui no 105, irmãos, eu já estou quase indo para o fim. Ô Jesus! Quando foram os nossos corpos colocados no livro da vida do Cordeiro? Quando o Cordeiro foi morto, antes da fundação do mundo, você estava lá, irmã. Alegre-se no Senhor. Quando Deus ainda era Jeová, Elá, Elohim, e que existiu de si mesmo, exatamente como um grande diamante, Ele foi atraindo você eleitos para ser parte daquele reino. Que coisa! Ei, irmãos, vocês estão felizes? O diamante, seus atributos eram um salvador. Nesses atributos, dentro dele estava um curador. Bem, lá não havia nada para ser salvo a não ser e para ser curado. Não existia o pecado ainda. Mas ele se proveu, ele se municiou de tudo isto, porque ele sabia que os seus filhos iam adoecer, iam entrar num corpo errado, iam adoecer, iam ter problema, mas ele foi o curador antes do mundo existir. Que atmosfera está aqui, né? Oh glória! Você pode receber o que você quiser nesta manhã. Oh glória! Mas os seus atributos produziram isto. Aleluia! Então, antes da fundação do mundo, quando ele sabia que a sua grande manifestação aqui, que ele seria um salvador, que ele voltaria e seria feito carne e habitaria em nosso meio. Glória a Deus, aleluia! Deu vista a cego, fez aleijados andar, mortos ressuscitarem. Isso era Jesus Cristo. Ele repetiu isso nos últimos dias para nós. A palavra encarnada de novo em William Branham, fazendo mortos andar, ressuscitar, paralíticos, cegos, mudos, estrábicos, todos eram curados. Oh, a palavra estava vivificada. Você crê que estava? Oh, glória a Deus. E Jesus. E será que ela está aqui esta manhã? Ela está com você. É somente você ser isso que o profeta está dizendo aqui. Se você conseguir vencer a você mesmo e entrar nessa atmosfera celestial, nada vai ficar frente à tua oração também. Oh glória! O profeta foi para a sepultura, mas a mensagem ficou. Você crê que ficou? A coluna de fogo ficou, o Espírito Santo ficou. Ele continua fazendo as maravilhas. A mensagem não morreu. Não. Os anjos, arcanjos, querubins estão ministrando essa palavra aqui. Você crê nisso? Os guardiões que guardaram essa palavra, esses anjos e arcanjos. O profeta diz: você não vê eles, mas eles estão aqui. Glória a Deus. Você não precisa ver, você tem que crer. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E, glória a Deus. E Jesus maravilhoso. Os seus atributos produziram isso. Aleluia. Ele se fez carne, veio e provou que ele era ele mesmo.
Ele sabia que pelas suas pisaduras seríamos curados. Alma curada, alma redimida. Glória a Deus, pecadores arrependidos, redimidos de nós. Glória. Ele matou o cordeiro antes da fundação do mundo por nós. Aleluia. Ele sangrou antes de nós chegar aqui. Aleluia. Ele sangrou. Ele sabia que nós íamos se tornar pecadores, mas haveria um sangue em nosso favor. Oh, Jesus, entre nessa atmosfera agora. Irmãzinha, a tua vitória é esta manhã mesmo. Segura ela. Oh, glória. Largue esse peso, essa depressão, essa coisa nojenta. Entre na atmosfera de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fomos curados antes que o mundo existisse. Fomos redimidos antes que o mundo existisse. Glória a Deus. Aleluia. Fomos redimidos. Aleluia. Ele voltaria e seria carne em nosso meio. Oh, glória! Ele sabia que pelas suas pisaduras somos curados. Ele matou o cordeiro antes da fundação do mundo. E escreveu o seu nome no livro antes da fundação do mundo. Você é parte desta noiva. Você é parte desse livro. Você é parte dessa redenção. Oh, glória! Você não é cardo mais, você é um grão de trigo. Glória a Deus, foi transformado um grão de trigo. Aleluia! Aleluia! Fique em espírito de oração, estamos terminando. Ouçam isso. A predestinação olha de volta à presciência. Quero dizer a eleição. Aleluia. A eleição olha de volta na presciência. A predestinação olha o destino. Se ele te predestinou para ser um membro da noiva, ele te levará até aquele lugar. Não se esqueçam disto, que a eleição olha de volta aqui. Aqui está ela. Você era um cardo, nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira. Aleluia, nascido entre pecadores, pai e mãe pecadores, toda a família pecadora. Eu era um cardo, porém repentinamente eu me tornei um grão de trigo. Oh, glória a Deus. Oh, se você não tem vida em si mesmo, esta manhã é hora de você buscar isto. Oh, glória. Agora eu sei que eu sou um grão de trigo, glória a Deus, porque sou salvo como eu fiz isso. Olhe de volta e veja o que Ele predestinou. Aleluia, isto foi muito tempo atrás. Através da presciência Ele viu eu e você aqui. Que coisa! Oh, glória! Você já imaginou Deus nos ver aqui antes que o mundo existisse, irmão? E se
é demais. Isso alegra a alma de tal maneira da gente. Por isso que você vê uma pessoa no pecado, de repente Deus dá um jeito nele. É grão, é semente, eleito, é predestinado. Que coisa. Deixa ele ir aonde quiser, a mão de Deus estará trazendo ele num dia desses. Que coisa. Ore somente, creia somente, confie somente. Deus é capaz de fazer essas coisas. Aleluia. 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 Deus, antes da fundação do mundo, elegeu que o cardo se tornasse um trigo. Oh, glória! Agora eu sei que sou um trigo porque sou salvo. Como fiz isso? Olhe de volta e veja o que ele predestinou. Há muito tempo atrás, da presciência, ele viu que a Maria, antes que mesmo que uma vez a propiciação através do seu próprio filho, ele já te amou. Você é amado dele, amada dele. Não solte essa corda, agarre a palavra. Aleluia. Que através dele se transformasse em um grão de trigo. Eu estou salvo, andando na graça de Deus. Parecia que não tinha jeito para mim, mas a graça me atingiu. Parecia que não tinha jeito para Abraão quando mentiu, a graça estava ali. Não julgue as pessoas, não. Ame, ore, Deus vai mudar essas coisas. Aleluia. 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 O que a predestinação parece ao destino onde ele me levará e para onde estou indo. Isto te pegou agora. Para onde você está indo, irmã? Você vai para o mundo ou você vai para o sistema? Ou você vai para estar na noiva eleita e predestinada? Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Tem alguém que quer reconhecer o seu lugar nesta manhã? Talvez você não ouvisse isto há muito tempo. Glória a Deus, e quer chorar um pouquinho aqui no altar, venha. Fique aqui um pouquinho com Ele. Entre em contato com essa atmosfera celestial. Oh, glória, Deus te abençoe, irmã. Se vim toda a igreja em sua condição. Glória a Deus, a pomba fugiu, traga ela de volta. Oh, aleluia. Onde está a pomba? Aleluia. Talvez você magoou ela, ela se cansou com você. O profeta disse: Deus se cansa com nossos pecados, mas Ele ainda é um Pai amoroso. Ele tem misericórdia de nós. Ele nos redime, Ele nos tira os defeitos. Oh, glória a Deus. Fique em pé o restante agora. Oh, glória. Aleluia. Está você seguro disto? Dê lugar para o Espírito Santo. Ore um pouquinho na presença dele. Senhor, eu creio na minha eleição. Eu creio na minha predestinação. Eu creio na minha cura.
Eu creio na minha libertação. Oh, glória. Seja liberto em nome de Jesus Cristo, e esses atributos estarão ao teu favor. Oh, glória. Aleluia. Se você tem tido pensamentos errados, diga: Senhor, me perdoa por isso. Limpa minha mente, eu quero ser limpo completamente. Dúvidas, raízes de amargura, veja, coisas erradas, tire isso, deixe Ele te tomar nesta manhã. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Oh, santo é o Senhor. Aleluias. Graça, graça, graça nesta manhã. Graça, graça nesta manhã. Se você ainda não havia reconhecido esse obstrato, graça, graça nesta manhã. Aleluias. Mantenha o cheque assinado por Ele em suas mãos nesta manhã. Aleluias. Graça, graça. O grande curador está aqui. Aleluias. O amoroso Cristo. Aleluia. Ele é o grande curador. Bendito Jesus Cristo. Graça, graça, graça. Aleluias. Aleluias. Coragem é o combustível da vida. Coragem é o combustível da vida. Graça, graça. Coragem, coragem para continuar. Força. Tenha bom ânimo nesta manhã. Renove suas forças. Coragem é o combustível da vida. Aleluias, aleluias. Que atmosfera. Aleluias. O grande curador, o grande curador. Aleluias, aleluias, aleluias. Graça. Louvado seja seu nome. Curas, libertações. Aleluias. Essa é a verdadeira demonstração do Espírito Santo. Aleluias. 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 Não saia dessa atmosfera. Aleluias. Deixe essa atmosfera lhe guiar, lhe seguir. Deixe ela ser a tua companheira. Essa atmosfera nesta manhã, essa é o que nos vai posicionar naquele lugar. Aleluias. Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chamando está o Salvador, ouvi a voz de Cristo, amai, serviu com fervor, e reinareis com Cristo. Nome, pronuncie seu nome. Essa atmosfera, pronuncie seu nome. Jesus, Jesus. Aleluia.
nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vinde cantai ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo. Amai, serviu com ao santo nome Cristo. Nome de, diga a Ele, pronuncie seu nome nesta manhã. Oh, atmosfera bendita, oh, graça bendita, oh, aleluias, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Olhos fechados ainda, enquanto o hino continua pronunciando suas notas. O Salvador está aqui. Aleluias. Não saia dessa atmosfera. Não saia dessa atmosfera. Nunca permita que essa atmosfera saia deste lugar. Não permita que isso saia desde o púlpito até o último lugarzinho, desde a criança até o ancião. Aleluias. Você não é insignificante, não. Você tem uma razão de ser e de estar aqui nesta manhã. Você é um abstrato de Deus. Você é o quadro dele. Aleluia. Por isso Ele tem o prazer de te visitar, de me visitar, curar tuas enfermidades, libertar o oprimido, cansado, lhe dar ânimo, ao que está triste fazer sorrir. Aleluia. Dê a mão uns aos outros. Vamos despedir-nos. Despedir. Nesta hora não despedir-nos dele, não queremos isso. Queremos que ele seja o nosso companheiro, amigo, em todas as horas, como ele está sendo neste momento. Ele é bondoso. Aleluias. 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 Fraco, cansado, desanimado, requerendo a força dele nesta manhã, pois o Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador. Bendito Jesus Cristo. Bendito Jesus Cristo. Nome digno de louvor,
nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus. Dê a mão para o outro,